vídeo ontem no Stories que eu fiquei de cara. Uma mãe americana ouvindo a conversa dos dois. Cara, aquilo me deu um temor, me deu uma mistura de ira, porque existem pessoas discipulando os nossos filhos para o pecado, mas existem muitos filhos que não estão sendo discipulados pelos pais por uma vida de santidade. A gente quer que os nossos filhos, quando cresçam, sejam apaixonados pela igreja, mesmo sem verem em nós essa paixão em ser igreja. A gente vem, coloca filhos no banco de trás, chega na igreja, deixa no kids e só vai voltar para a igreja no domingo seguinte. E o assunto nunca é aquilo que Deus falou com a gente, é sempre o business, o trabalho, o conforto, a próxima casa, a próxima viagem. E a gente acha, de alguma forma, que quando eles crescerem, vão ter uma paixão que nunca viram a gente ter. Irmão, isso é loucura. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho. Ou seja, você queima e o seu filho te vê queimar. Você é apaixonado e o teu filho vê a tua paixão. Você está querendo construir algo maior do que você e o teu filho está vendo isso. Isso é didático, isso é doutrinário. Irmão, nós estamos ensinando os nossos filhos não a partir daquilo que falamos, mas a partir daquilo que vivemos. Pastor, eu não tenho filhos, mas tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que olha para você e de alguma forma se espelha em você. Que essa é a geração com a maior crise de paternidade que já existiu. Existem órfãos de pais vivos, irmão. Existem órfãos de pais vivos. Na América, eu nunca vi um nível de carência tão grande quanto aqui na América, porque nós somos estrangeiros. Tem pessoas que não podem, nem se quiserem, podem mais revisitar seus parentes. Não tem status e os parentes não têm visto. Então, qualquer abraço se torna uma aliança. Você tem noção que tem pessoas que colocam expectativa em você, de você ser um referencial? E talvez você só está querendo viver a sua vida. Irmão, você não foi chamado para existir. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para ser uma coluna de sustentação aonde Deus te colocar. Você foi chamado para ser como uma árvore frondosa que dá fruto, que dá sombra. Olha o que a Bíblia diz: o homem que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca, suas folhas permanecem verdes e dá o fruto certo no tempo certo. Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a palavra está dizendo, nós somos como uma árvore plantada num lugar que nada nunca vai nos faltar. Então pode ter sequidão do nosso lado, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: eu quero correr para debaixo da cobertura dele. Por quê? Porque lá tem sombra, lá tem fruto, lá tem água. Tem uma frase de um pastor da Califórnia, ele diz: eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas apenas em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, confundimos crença com fé, confundimos riqueza com bênção e confundimos existência com vida. Irmão, olha para mim, tem muita gente achando que tem paz, quando na verdade só conseguiu comprar conforto. Se tirarem o que você tem de você, você continua dormindo em paz? Ou a tua segurança está no saldo da conta? Tem pessoas que todos os dias precisam acessar o saldo da conta para falar: está tudo bem. Você conhece alguém assim? Talvez alguns de nós sejamos essa pessoa. Tem muita gente achando que tem paz quando comprou conforto. Tem muita gente achando que tem fé quando só adquiriu uma nova crença. Você deixou de ser católico e virou evangélico. Você deixou de ser espírita e virou evangélico. Isso não vai mudar nada na tua história. Não é a mudança de religião que muda a tua história, é a mudança de natureza que muda você. Agora eu sou evangélico, eu estou indo para uma igreja. É como aquela analogia quase infantil, mas ela faz muito sentido. Se você dormir todos os dias numa garagem, você não vai se tornar um carro. Se você comer McDonald's todos os dias, você não vai virar um Big Mac. Se você estiver todos os dias numa igreja evangélica, você não vai virar cristão. Não é estar, é se tornar, é mudança de natureza. Não é uma transformação estética, é uma transformação genética. Não tem a ver com o que eu visto, irmão. Um pastor, depois de um culto de batismo, no domingo de ceia, pregando de moletom, há 15 anos atrás, era uma heresia. Mas agora nós já chegamos no nível de entendimento de que não tem a ver com o que eu visto, tem a ver com quem eu sou. Pastor, saia ou calça jeans? Irmão, vamos falar de eternidade? Vamos falar de eternidade? Moletom ou terno? Vamos falar de vida eterna, vamos falar de propósitos maiores do que nós, vamos falar de milagre.
Vamos falar de milagre, irmão. Você só tem uma vida para viver, o que você está fazendo com ela? Ontem a gente saindo lá do campo que tem lá no lugar do batismo, tinha alguns jovens brincando de taco, lembra que? Alguém que já brincou de taco? Você colocava uma lata de óleo ou uma garrafa PET. Olha como é que é legal acessar a infância. Olha o sorriso, cara, que a gente dá só de lembrar daquele tempo. Isso é muito louco. A gente botava uma lata de óleo, ficava com um pedaço de pau e aí tinha que proteger aquela bola. Eu até brinquei com o Gui, eu falei, eu acho que ou o taco ou o beisebol é um taco que deu certo ou então era uma versão frajuda do beisebol. Mas eu fiquei vendo aqueles caras brincando, aqueles jovens brincando, e eu lembrei de uma frase, que a primeira vez que eu li essa frase, ela me implodiu. Essa frase, o autor é desconhecido, mas é uma pergunta que diz o seguinte, é uma reflexão, diz o seguinte: um dia você brincou na rua com seus amigos pela última vez, sem se darem conta disso. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta que eu me fiz ontem. Você lembra qual foi o último dia que você brincou na rua? Eu não. Você lembra qual foi a última brincadeira que você fez? Deixa eu um pouco mais fundo. No dia que você brincou pela última vez, você tinha noção que aquela seria a última vez? O que teríamos feito se a gente soubesse que aquela era a última vez? Filho, vem pra dentro. Não, peraí, é a minha última vez. Eu nunca mais vou brincar na rua de novo como eu estou brincando agora. Eu nunca mais vou ter inocência que eu tenho agora. Alguns amigos que a gente teve na infância, a gente nunca mais viu. O que a gente teria feito se soubesse que aquele encontro era o último encontro? Por que eu estou falando disso, irmão? Porque a gente tem que trazer a gente tem que ter essa consciência de que existem coisas acontecendo todos os dias pela última vez. A gente tem que celebrar o que está acontecendo. A gente tem que celebrar o que está acontecendo. Como eu orei no início, a gente tem que clamar como se a nossa vida dependesse disso, porque na verdade ela depende disso. A gente tem que cultuar como se a nossa paz. Vocês devem ter assistido em algum momento chamado Clique, com Adam Sandler, da época que o Adam Sandler ainda fazia bons filmes. E aí ele achou um controle, e esse controle ele acelerava tudo que ele não gostava. O problema é que ele perdeu tudo que era bom no meio do caminho. Então o filho começa a andar e ele perdeu aquilo. O filho começa a engatinhar, começa a fazer algumas coisas, chamar de papai a primeira vez, ele perdeu, porque quando a gente tenta acelerar os processos, a gente acelera as bênçãos, a alegria no meio da jornada. Irmão, eu sei que às vezes cavar poços é ruim, mas não tem nada melhor do que ver a água jorrando depois de um tempo cavando poços. Faz sentido para você? Eu sei que o processo é ruim. Alguns aqui talvez economizaram por anos para conseguir vir. É ruim, mas é tão bom chegar na imigração e falar welcome, e você pisar e cheguei. Se esse era o teu sonho, com certeza esse dia foi glorioso. Então, por que Deus não remove de nós o processo? Porque o processo é a única coisa que faz a gente celebrar a promessa. Irmão, qual seria a alegria da gente comer se a gente nunca tivesse fome? Meu pai ontem jantou, aí eu fui no Grazianos. Alguém que gosta da empanada do Grazianos? Alguém que conhece a empanada do Grazianos? Não, já fiz uma merchandising de graça, conheçam. Isso é muito boa. É tipo um bistrô, enfim, é um lugar lá argentino. E aí eu fui lá, comprei uma caixa de empanadas e cheguei em casa, meu pai, não, eu já jantei, tô de boa. Aí todo mundo comendo, daqui a pouco ele foi lá, não resistiu, pegou uma empanada e falou, hoje não tá tão boa. A gente falou, não pai, você que já está cheio. A gente só valoriza o sabor da comida quando a gente está horas sem comer. Você já percebeu, depois que você está brincando muito tempo, ou fazendo algum esporte muito tempo, ou você está na praia muito tempo, a água doce de fato parece doce, ela não foi adoçada. Você que está com sede, então quando você bebe aquela água, parece que é uma água diferente. É a mesma água, irmão, você que está com sede. Pega essa chave, olha que louco isso. O que eu quero compartilhar é que tem coisas importantes que a gente não precisa perder para valorizar. A gente pode valorizar antes de perder, ou mesmo sem perder. Existem coisas que Deus está fazendo exatamente agora. E se a gente só tem uma vida para viver, o que a gente está fazendo com a única vida que tem, irmão?